Diáspora para o continente americano. Sim, esse é o tema da questão 58 da prova digital do Enem 2020, prova azul, que eu venho resolver aqui com você, certo? Então, vamos lá, vamos junto, mais uma questão feita aqui no canal, aquele papo de sempre. Se você puder, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta, isso tudo é muito importante para a gente poder cada vez mais atingir alunos da preparação para o vestibular, beleza? Então, vamos comigo. Associado a atividades importantes e variadas da evolução das sociedades americanas modernas, os africanos conseguiram impor sua marca nas línguas, culturas, economias, além de participar quase invariavelmente na composição étnica da comunidade do Novo Mundo. A sua influência alcançou mais fortemente as regiões de latifúndio agrícola em comunidades cujo desenvolvimento ocorreu às margens do Atlântico e do Mar das Antilhas, do sudeste dos Estados Unidos até a porção nordeste do Brasil, e ao longo das costas do Pacífico, na Colômbia, no Equador e no Peru. Beleza? Vamos lá. O que o Enem quer que você faça? Vem comigo aqui, ó. Uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi o ou a. Letra A, fim da escravidão indígena. Letra B, declínio de monoculturas locais. Letra C, introdução de técnicas produtivas. Letra D, formação de sociedades estamentais. Letra E, desvalorização das capitanias hereditárias. Beleza? Vamos lá. Vamos entender aqui um pouco da questão, começando pela pergunta de cara. Ele quer saber a ideia da contribuição da diáspora descrita no texto. E aí, qual é a diáspora descrita no texto? Tá aqui no iniciozinho, ó. Quando ele fala aqui dos africanos, certo? Então, obviamente, quando ele está falando de africanos, a diáspora que ele está tratando é a ideia do tráfico negreiro, certo? Essa ideia de você capturar os escravos na África, criar um comércio ali de gente, o tráfico, trazendo para trabalhar aqui dentro da América, certo? E aí, basicamente, aonde? Nas áreas onde você teve uma colônia de exploração. Vamos lembrar? Colônia de exploração tem basicamente alguns elementos chaves. Quais são eles? O latifúndio, a monocultura e uma produção para o mercado externo. Se você juntar isso tudo, você pode chamar de plantation. E a introdução da mão de obra escrava africana, muito por conta da lucratividade deste tráfico negreiro, tá? Esquece aquele papo de que o índio não se adapta ao trabalho ou que só o índio resiste à escravidão, como se o africano não resistisse ao fato de ser escravo, beleza? E aí, vamos lá. Ele tá falando pra gente aqui de regiões, aqui ó, do latifúndio agrícola. Então, muito daquilo que eu tô dizendo pra vocês, da ideia da monocultura, mercado externo, latifúndio, mão de obra escrava, colônia de exploração. E aí tem alguns macetes aqui pra gente poder matar essa questão com o conhecimento básico que a gente tem. Quer ver? Olha só. Porque vamos pegar as áreas mais interessantes pra gente aqui, ó. Sudeste dos Estados Unidos até a porção nordeste do Brasil. E ele fala ali de Colômbia, Equador e Peru. E vou matar isso simplesmente pela ideia do sudeste dos Estados Unidos e do nordeste do Brasil. Porque olha só, vamos lá. Se eu pensar nos Estados Unidos, a parte sul, certo? Colônia de exploração, eu estou falando da produção do algodão, certo? O algodão ali vai ter muito espaço no sul dos Estados Unidos. Se eu falar de nordeste brasileiro, estou falando de economia açucareira, certo? Ou seja, engenho açucareiro. E aí, tem uma coisa que é chave para você matar a questão, que é o seguinte, olha só. O algodão não existe em terras brasileiras. O algodão é o que vai ser trazido ao longo da dominação portuguesa sobre a América Portuguesa, introduzido no Nordeste por conta do clima, do solo, por conta do seu alto valor de mercado na Europa. Então presta atenção nisso, porque eu estou falando da ideia de uma produção de algo que não existia aqui, que vai ser introduzido. E que para ser produzido não é simplesmente você plantar a cana e você colher a cana, porque você tem que transformar isso em açúcar. Então você vai ter ali toda a fábrica do açúcar, ou seja, a moenda, a caldeira e a casa de purgar, certo? Você vai moer a cana, esquentar a cana até ela virar aquele caldo mais grosso, o melaço, e deixar esse melaço descansando para ele virar aquela barra de açúcar, para poder ser transportado com a participação da Holanda. O algodão é a mesma coisa, não é só plantar, você vai plantar, vai tirar ele, organizar, beleza? Então olha só, você está criando uma lógica produtiva que não existia na América, que não existia, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Os índios não sabiam produzir cana-de-açúcar, não conheciam cana-de-açúcar, não conheciam o processo de transformação da cana-de-açúcar em açúcar, ou pelo menos aquilo que vai vir a se tornar açúcar na Europa. Então, olha como é que a questão vai ficar muito mais fácil com essa ideia. Aqui, ó, letra A fala de fim da escravização indígena. Não, olha só,
Embora os jesuítas, por exemplo, no caso brasileiro, proíbam, combatam a escravidão indígena, não funciona muito bem assim, tá? Vou dar um exemplo para você. Se o índio não aceita a catequese, ele pode ser escravizado para poder converter-se ao catolicismo. Chama-se guerra justa. A gente tem, por exemplo, na expansão territorial brasileira, um dos movimentos bandeirantes conhecidos como bandeiras de apresamento, cuja função era uma só: entrar no interior para poder capturar índios e transformá-los em escravos. Índios não, desculpa, indígenas. E transformá-los em escravos em áreas onde você não teria a chegada do escravo africano por N motivos. Você teve, inclusive, uma revolta nativista no Brasil, a revolta dos irmãos Beckman, que, entre as coisas, previa a possibilidade de usar a escravização indígena. Então, cuidado, não é A. Muito cuidado com isso. E outra coisa, o texto está falando de africano. A letra B fala de declínio das monoculturas locais. Não! Lembra que eu falei para você que nós vamos introduzir uma colônia de exploração, introduzir essa lógica de monocultura. A lógica de monocultura não é uma lógica de produção que você tinha aqui dos primeiros habitantes da América. Eles não trabalham com monocultura. A monocultura ela vai entrar por um interesse enorme das nações europeias em explorar o território para poder lucrar na Europa, beleza? Então não pode ser a B. A C fala de introdução de técnicas produtivas. Cara, sim, a resposta é essa aqui, ó. Introdução de técnicas produtivas. Porque olha só, acabei de falar para você, os indígenas não sabiam como produzir a questão da cana para virar açúcar, ou a questão do algodão no sudeste dos Estados Unidos. Isso vai ser introduzido, uma técnica de produção que não existia aqui. Por isso, letra C. A letra D fala de formação de sociedades estamentais, e o texto está falando sobre a diáspora. Você não trouxe o escravo africano para aí você formar uma sociedade estamental que está baseada na existência de escravos, certo? O escravo está lá, mas o estamento que você tem, a sociedade estamental que você tem nas colônias, certo? De maneira geral, ela vai acabar envolvendo os escravos, mas também a população nativa. Então não é uma questão relacionada ao escravo africano e só. E ele fala da questão da diáspora. Você não trouxe o escravo para cá para poder formar o estamento. E na letra E, ele fala de desvalorização das capitanias hereditárias. Embora você tenha uma capitania hereditária desvalorizada ao longo do processo, isso não tem relação com a mão de obra escrava africana e, mais importante, a questão fala para você de continente americano. E capitania hereditária é algo restrito ao Brasil. Beleza? Tranquila, mais uma questão resolvida. Espero que te ajude no seu estudo, na sua preparação para o Enem. Se você gostou, compartilha, comenta, me diz aí o que você está achando, se o canal está te ajudando a poder cada vez mais se preparar. E se você puder, não for custar muito, ajuda a galera a compartilhar e ativar o sininho para a gente poder cada vez mais alcançar alunos que querem se preparar para o vestibular. Beleza? Abraço e até qualquer dia.